E todos os anos o número de recém-chegados aumenta. No litoral da Nova Inglaterra, o ecologista marinho Jim Carlton está tentando descobrir o que significa esse movimento de plantas e animais. Ai, nossa, olha isso aqui. Esse é um Nossa, olha só que espécime interessante. enorme. É mesmo. É bem diferente. Muito, muito. Impressionante. Eu nunca tinha visto nada igual. Ele passa 1 hora nesse porto, um dos 20 que ele inspeciona por semana. Nunca sabemos o que se pode encontrar quando entramos pela primeira vez em um novo local. Estamos sempre interessados em saber se algo novo apareceu. Em todo o mundo vimos um grande número de invasores no último quarto do século XX e eles parecem aumentar à medida que entramos no século XXI. Olha só isso aqui. Olha isso, então. Está vendo? Vamos ver o que temos aqui. Poucas pessoas notaram essa cortina de vida em nossas praias. Mas Carlton sempre teve olho clínico para isso. Seu fascínio pelos alienígenas começou com um encontro ao acaso quando era criança na Califórnia. No outono de 62, eu pisei sem querer numa colônia de minhocas, o que chamou minha atenção. Eu percebi que nunca tinha visto nada daquilo em minha vida. Uma semana depois, eu descobri no centro da natureza local exatamente os mesmos espécimes, com um rótulo que indicava que elas eram dos mares do sul. E isso absolutamente chamou a minha atenção, tipo, como uma coisa de tão longe pode ter chegado naquela pequena lagoa em Auckland. Carlton começou seu interesse no quebra-cabeças de como as plantas e animais se espalham. Veja só, eu acho bem interessante. É sim, é uma bela amostra. É isso mesmo. De modo geral, as espécies sempre foram incansáveis. Coisas vivas testam continuamente as fronteiras de seus territórios. Enquanto elas se preparam para agarrar 1 centímetro extra, nós lhes oferecemos 1 quilômetro a mais. Construímos um sistema global que transporta plantas e animais junto com outras cargas. Incansável crescimento do transporte global, Carlton acredita que podemos estar brincando com a sorte. Com a chegada de cada nova espécie, a coisa vai ficando parecida com uma roleta russa. Colocamos uma espécie no meio ambiente e a possibilidade de um impacto catastrófico dentro da sociedade, da economia, do ambiente, está sempre lá. Carlton está ciente de que as invasões em diferentes partes do mundo estão sendo adicionadas a uma profunda e alarmante história. Nova Orleans, Louisiana, Estados Unidos. Muitos de nós nunca vimos esses convidados não desejados em nosso meio, mas a ignorância raramente é uma bênção. As pessoas em Nova Orleans não podem mais confiar no chão sob seus pés. Os alienígenas invadiram e estão se espalhando por todo o sul, destruindo propriedades em sua passagem. A bióloga Claudia Riegel sabe que alguns donos de terras perderam tudo o que tinham. Tudo por causa de um implacável grupo de animais.
Eles trabalham 24 horas por dia, não tiram folga. Estão se movendo para cima e para baixo, de noite e durante o dia, sempre em busca de alimento. Regal e outros suspeitam que esses seres começaram sua jornada do outro lado do mundo há décadas, graças à carona em caixotes de transporte. Baía de Tóquio. O general Douglas MacArthur preside a rendição formal do Japão na Segunda Guerra Mundial. As forças americanas no Japão e na China se preparam para voltar para casa. Eles fazem caixotes de madeira local. Os caixotes acabam em lixões perto de bases militares no sul. Mas os contêineres não estão necessariamente vazios. Provavelmente a madeira abriga uma grande carga. Alienígenas. Cupins subterrâneos. Com o tempo, uma perigosa ninhada aumenta seus números. Mas ninguém suspeita que eles estão aqui, muito menos do que são capazes. Insetos são pequenos, mas em grande número eles podem se tornar uma força incrivelmente destrutiva. Os cupins invasores de Nova Orleans permaneceram encobertos por um longo tempo. Mas nos anos 60, a cidade começou a cantar o blues do cupim. Eles estão em toda parte. Às vezes a gente não consegue nem andar. Eles batem no rosto, entram na boca. Eles formam enxames que entram pelas portas e pelas janelas. Eles entram no seu cabelo, em todo lugar. Eles nos expulsaram do parque, são muito malvados. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda federal aqui. No sul, eu não diria que é uma questão de se as pessoas terão que enfrentar cupins, mas quando terão que enfrentá-los. Eles estão em toda parte. A maioria das casas do quarteirão francês está infestada de cupins. As outras estão ou deveriam estar sob vigilância. Para aqueles que fecharem os olhos, as penalidades poderão ser extremas. Dada a magnitude da infestação, será que as feras que estão devorando Nova Orleans poderão ser detidas? O primeiro passo de Cláudia é localizar os alienígenas. Ela está procurando as linhas de fornecimento. Elas são mais fáceis de serem encontradas do que as sedes, os ninhos. Debaixo desses discos de metal estão estações de iscas, caibros de madeiras e um circuito impresso em papel saboroso. O sinal diz a Cláudia que as estações estão vazias. Estamos tentando eliminar esses cupins, mas, na verdade, o que vamos fazer é gerenciá-los. Porque eles continuam encontrando novas maneiras de voltar e novas áreas para infestar. Para controlar os cupins, Cláudia quer explorar um aspecto da vida deles. As colônias são intensamente sociais, uma qualidade que explica o sucesso de todos os cupins.
Esses insetos limpam uns aos outros. Eles se comunicam através de trilhas químicas. Compartilham mensagens instantâneas vibrando o corpo. E o mais importante para a Cláudia, eles compartilham alimento. Depois de visitar uma dúzia de estações vazias, Cláudia encontra uma ocupada, perto do quarteirão francês. Ela irá substituir as iscas de madeira por papel ensopado em veneno. Os operários carregarão esse papel de volta à sede da colônia. Em menos de 3 meses, o ninho estará destruído. Nova Orleans é uma lição para as pessoas de todos os lugares. É fácil trazer espécies alienígenas e quase impossível removê-las. No Sul, a prevenção contra esse problema custa $1 bilhão por ano. De segunda a domingo, no Net Geo, em todo o mundo, existe... Não foi só Nova Orleans que essas espécies alienígenas invadiram. No começo do século XX, uma pequena criatura com gosto por madeira destruiu os portos da Baía de São Francisco. Os custos? Bilhões em dinheiro de hoje. Em 1929, a mosca do Mediterrâneo apareceu nos Estados Unidos. O possível custo para as colheitas só na Califórnia, $1 bilhão por ano. E nos anos 80, uma espécie de mexilhão do Mar Cáspio entupiu canos na região dos Grandes Lagos. O preço? Outro $1 bilhão. Mas na guerra contra as espécies alienígenas, mais do que dinheiro poderá estar em risco. Os invasores podem ter o poder de nos ferir e comprometer a nossa saúde. Lago Vitória, Uganda. O Lago Vitória é um dos maiores lagos tropicais do mundo. Também é um local de crescentes ameaças à saúde, o que muitos cientistas ligam a espécies invasivas. Um predador domina essas águas. O crocodilo do Nilo. O crocodilo é uma ameaça a todo grande animal, das profundezas às margens. Os relatos de ataques de crocodilos a pessoas estão aumentando em Uganda. Mas o número desses predadores não está subindo. A luz do dia não traz explicações claras para os ugandenses. E não são só os ataques dos crocodilos que os intrigam. Outros problemas médicos estão aumentando. O entomologista James Ogwan estuda o Lago Vitória há anos. Quando uma nova espécie alienígena é trazida para um novo ambiente, a tendência é alterar o arranjo ecológico nas áreas onde essa espécie está sendo introduzida. James acredita saber o motivo dos ataques de crocodilos.
Esses animais são uma espécie nativa. Mas um estranho, a perca do Nilo, foi introduzida no Lago Vitória há meio século. Ela se desenvolveu a partir de uma dieta de pequenos peixes nativos. Cerca de 200 dessas espécies, não encontradas em nenhuma outra parte do mundo, desapareceram rapidamente. Essa foi chamada a maior extinção em massa de vertebrados em tempos modernos. Mas e os ataques de crocodilos? Os peixes introduzidos aqui atraíram um grande número de novos pescadores ao lago. Com mais gente, cruzar o caminho com os crocodilos ficou mais comum. Os ataques geralmente são fatais. Outro inimigo da saúde de Uganda, o surgimento de doenças, é mais difícil de se explicar. Mas James suspeita que seu país talvez esteja sofrendo por causa de um invasor diferente. Um que fez parte de um romance que aconteceu há décadas. A lenda conta que um engenheiro estrangeiro trabalhando perto de Ruanda nos anos 60 se apaixonou. O homem dá à sua noiva uma planta exótica, nativa da América do Sul, um jacinto da água. Presume-se que o amor do casal tenha crescido com os anos. Certamente, o jacinto também cresceu. Ninguém sabe ao certo como a planta estrangeira escapou. Mas, de alguma maneira, ela seguiu rio abaixo. Em 1989, o jacinto foi localizado no Lago Vitória. 7 anos depois, a erva daninha tinha entupido 80% das praias de Uganda. Para os pescadores e suas famílias, foi uma tragédia. O jacinto provou que quando uma planta de fora não é bem administrada, ela pode causar um enorme impacto na vida das pessoas locais. Tirar essa espécie dos locais de pesca se tornou uma luta terrível. Uma pesca reduzida e a diminuição da renda ameaçaram engatilhar fome. E sob esse sufocante cobertor de ervas daninhas, a vegetação apodrecida sujou a água potável que vem direto do lago. O jacinto estava causando doenças, diarreia e desinteria, esse tipo de coisa, porque a água estava tão suja. James acha que também sabe como a planta poderia estar espalhando doenças infecciosas, como a malária e a esquistossomose. Ambas as doenças recorrem à água, e a planta estrangeira cria piscinas estagnadas, ótimos locais de reprodução para mosquitos que carregam o parasita da malária. Enquanto isso, ao longo das margens dessas ervas daninhas flutuantes, caramujos que abrigam o parasita da esquistossomose encontram ótimos lugares para botar os ovos. Nesse laboratório, fora da capital de Uganda, James Ogwan está procurando uma maneira de lutar contra o invasor. A erva daninha está assumindo o controle, segundo ele, porque ela deixou seus predadores para trás em sua terra natal, o Brasil. Então, por que não importar também inimigos naturais? O próprio James os levou para Uganda. 1.200 insetos em pequenos recipientes. Depois de ter certeza de que os insetos não gostaram da vegetação nativa, James começou a criar esse exército. Logo, ele estava pronto para testar suas forças. No Lago Vitória, os pescadores estão fazendo um mutirão, ajudando a espalhar os insetos comedores de jacinto. E os insetos importados começaram seu banquete bem depressa.
A saúde dos ugandenses agora depende do apetite dos insetos. Insetos adultos fazem buracos nas folhas, que depois ficam por baixo d'água e captam menos luz do sol. Enquanto isso, fora da vista, as larvas estão fazendo um trabalho interno. Viver dentro dos talos das folhas é como viver no meio do alimento. Quando as larvas estão prontas, elas vão para baixo d'água. Cada uma constrói um abrigo nas raízes, danificando a habilidade da erva daninha de absorver alimento. Nessas redes tecidas embaixo, as larvas se tornam adultas. Último andar, folhagem. E agora a geração seguinte começa outro ciclo de destruição construtiva. Para descobrir se os insetos estão fazendo seu trabalho, James pesquisa o Lago Vitória. O jacinto está decaindo significativamente. As plantas que sobreviveram estão fracas e infestadas. O biocontrole de James está funcionando. Foi incrível que esse tipo de inseto tão pequeno pudesse fazer algo útil. Eu me lembro de um comentário sobre o trabalho que esses pequeninos fazem. É uma piada. Esses carinhas são uma piada. Tipo, 5 anos depois que introduzimos esses insetos, aconteceu um milagre e o jacinto não existe mais. Com a praga estrangeira sob controle, o Lago Vitória está se tornando mais saudável. Os pescadores têm melhor acesso a alimento outra vez. Beber a água é menos perigoso agora sem vegetação apodrecida. E doenças como a malária e a esquistossomose foram drasticamente reduzidas. O triunfo dos insetos sobre o jacinto é um sucesso incomum na história. Em muitos outros locais, as pessoas ainda estão lutando contra espécies estrangeiras. Os mosquitos da espécie Aedes albopictus chegaram aos Estados Unidos na metade dos anos 80 em pneus usados. Esses insetos podem carregar o vírus do oeste do Nilo. Os Estados Unidos vêm sendo invadidos por formigas de fogo da América do Sul e por abelhas assassinas híbridas africanas que escaparam. Ambas as espécies estão tirando vidas humanas à medida que se espalham a partir do sul. A boiga irregulares da Nova Guiné invadiu a ilha de Guam. Com seu veneno e aperto mortal, ela apresenta uma ameaça potencialmente letal às crianças. Mas espécies invasivas são capazes de muito mais do que ameaçar nosso corpo. Tem havido um surto de problemas de saúde ao redor do Lago Vitória. Prédios estão caindo na cidade de Nova Orleans, podemos lutar contra doenças, podemos fazer casas mais fortes, mas essa não é a questão. Não há muito tempo esses problemas teriam sido descritos como barulho branco. Eventos isolados sem significado. Mas agora percebemos que podem ser avisos de uma inquietação mais profunda. A terra sobre a qual existimos pode estar sendo minada. Grande Ilha, Havaí, Estados Unidos. O botânico David Duff está no encalço de um invasor. Um que ameaça mandar o solo do Havaí para o mar. Tem algo novo solto na floresta. Uma nova espécie que está mudando o modo como a floresta funciona. Duff acredita que espécies estrangeiras estejam prestes a apertar o gatilho para grandes deslizamentos.
Uma nova fonte de erosão é um prospecto perigoso para essas ilhas. A erosão já é uma ameaça no Havaí. Esse processo pode ser devastador para espécies nativas. À medida em que as ilhas se desintegram, corais são banhados em sedimentos. Com o tempo, esse tratamento pode matá-los e ameaçar as criaturas do Recife. Na Terra, a erosão ameaça milhares de espécies que são encontradas somente aqui. Mesmo sem erosão, essas plantas e animais únicos já estão acabando devido à forte pressão dessas espécies invasivas. O Havaí é lindo, parece um paraíso, mas a maior parte das palmeiras é de outra parte do mundo e os papagaios também. O Havaí está tão invadido que a maioria das pessoas só reconhece algumas das espécies nativas. As flores nos colares, da Nova Guiné. Cana-de-açúcar, da Nova Guiné. Nozes, da Austrália. Até abacaxis, da América do Sul. Muito do que se acha ser tipicamente havaiano vem de outro lugar. Mas Duff não está atrás de nada disso. Sua busca são as espécies que ameaçam causar deslizamento. Espécies que chegaram ao Havaí porque alguém foi seduzido por sua beleza. Em meados de 1800, um explorador nas selvas do México encontra uma planta com folhas grossas de uma bela cor arroxeada nas folhas de baixo. Perplexo, ele embarca o tesouro para a Europa, onde ela se torna uma sensação entre os botânicos. Em 1961, um jardim botânico no Havaí recebe a planta de presente. E logo, a micônia está sendo vendida em viveiros. Ela se torna uma decoração popular. Ninguém poderia ter previsto que a planta se tornaria uma ameaça desestabilizadora e perigosa. As plantas parecem inofensivas, mas membros deste reino podem ficar tão ferozes quanto qualquer coisa de quatro patas. As plantas lutam por fontes de alimento, usam uma guerra química e estrangulam umas às outras. No caso da micônia, sua fuga de quintais e jardins não demorou muito. Ela tinha um cúmplice, o olho branco japonês, outra espécie importada. A ave vive espalhando sementes, o que a micônia tem em abundância. Cada parte com flor tem algumas centenas de pequenos frutos, cada um contendo cerca de 100 minúsculas sementes. Uma única árvore pode sair de controle. Em apenas 40 anos, a árvore invasiva se espalhou através de 10 milhões de acres na Grande Ilha. E isso, teme Duff, coloca o Havaí em grande risco de sofrer deslizamentos. O modo como uma planta estrangeira enfraquece o solo pode ser descoberto em suas táticas para tomar o controle da floresta. Ela cresce depressa, fazendo sombra nas plantas nativas. Quando as plantas havaianas morrem, tudo o que resta para segurar o solo são as esparsas e rasas raízes da micônia. O solo fica bem solto, toda a terra pode vir abaixo e as plantas podem deslizar, tipo em um tobogã colina abaixo. A micônia se espalha tão facilmente que dá sapatos delicados no trabalho para evitar piorar o problema. Como um invasor tão prolífero pode ser detido? O ecologista Greg Asner está tentando encontrar uma maneira de identificar a árvore estrangeira a partir de imagens aéreas.
Daqui eu não consigo visualizar. Vamos mudar a posição. Voando sobre a grande ilha, Asner mede a luz refletida da floresta, incluindo partes do espectro que o olho humano não consegue enxergar. O sensor remoto é muito importante para que possamos mapear a micônia e outras espécies invasivas. O que é quase impossível, dado o terreno no Havaí, que torna difícil o trabalho das equipes e do pessoal de campo que tentam mapear todos os locais de infestação. Essas medições, feitas de helicóptero, agora deverão ser somadas ao que está acontecendo no solo. Asner junta folhas de micônia e registra para cada uma longitude e altitude precisas, usando um instrumento capaz de ler sinais de satélites de posicionamento global, mesmo através da espessa copa da floresta. E então, quantas você conseguiu? 10. Em seguida, Asner mede como cada folha alienígena reflete a luz. Agora ele está pronto para fazer conexões. Asner compara as medições das folhas do solo com o espectro da copa medido do helicóptero. Mas ele não para aqui. Ele usa imagens de todas as fotos do ecossistema feitas por aviões espiões U-2 e imagens ainda maiores de regiões inteiras feitas por satélite. Asner juntou essas duas imagens diferentes. O resultado? Do ar ele consegue identificar infestações de micônia, os pontos laranja nessas imagens, antes que elas fiquem fora de controle. É uma grande descoberta. A batalha contra o invasor agora pode deslanchar, e não vai demorar. Eu a chamo de ebola verde. Ela é mortal, está se espalhando e irá devastar nossas florestas e nossos ecossistemas nativos, a menos que possamos detê-la. E isso significa que elas serão substituídas por um monstro de folhas roxas que assume o controle de tudo. Kill, kill! Então, todas as vezes que eu entro em depressão e acho que estamos perdendo, me deparo com um grupo que está restaurando uma parte da floresta, ou até mesmo algum louco que se recuse a ver uma espécie morrer. Elas estão aqui e elas se importam. Graças a esforços como este, a estrangeira está sendo contida na grande ilha. Lutar contra invasores nem sempre requer instrumentos especializados e treinamento. Em todo o mundo, pessoas comuns estão lutando para salvar sua própria vizinhança. No litoral sul da Califórnia, um grupo chamado Guerreiros das Ervas Daninhas está cortando a planta do gelo, uma importação sul-africana que ameaça plantas nativas e estraga dunas. Por sua vez, os sul-africanos estão lutando contra árvores australianas, árvores que promovem incêndios perigosos e desviam a água das pessoas que precisam dela. De segunda a domingo. Para as pessoas agirem. Podemos começar uma briga quando uma espécie alienígena ameaça uma paisagem tratada com carinho, um desafio que os havaianos já estão enfrentando. Podemos tomar providências quando plantas e animais exóticos danificam nossa saúde ou nosso lar. Mas e quanto a uma ameaça menos visível? Muitos dizem que ela está logo além do horizonte. Essa não é só outra pista. É para onde todas as pistas estão apontando. Quando tudo se move em todas as partes, o que vai sobreviver? A preocupação de Jim Calton é sobre para onde esse grande problema está nos levando. O porto de Auckland, na cidade natal de Calton, pode oferecer uma olhada no futuro. A carga está chegando aqui na Baía de São Francisco a uma taxa 2 vezes mais rápida do que acontecia há apenas 20 anos. Isso faz parte de um padrão global de transporte acelerado. Mais embarcações, mais volume, mais velocidade. Algumas das mais abundantes e incríveis espécies chegaram nos últimos 10 ou 20 anos. É uma porta de entrada de espécies através da Golden Gate.
À medida em que a globalização do comércio leva à globalização de espécies, estamos criando um estranho mundo. Diferente de qualquer coisa que esse planeta já viu. Cada navio que chega é uma oportunidade para invasores. Não são apenas os containers que podem conter espécies alienígenas. Dentro dos navios pode haver milhões de litros de água do mar para ajudar a equilibrá-lo. Quando os tanques de uma única embarcação são esvaziados no porto, centenas de espécies de portos distantes poderão estar procurando por um novo lar. A qualquer hora, em qualquer dia, pelo menos 7.000 espécies poderão estar em movimento nos oceanos e entre oceanos. Isso é o potencial para o que pode ser uma ou duas novas invasões em algum lugar no mundo todos os dias. Como essa tsunami alienígena mudou a Baía de São Francisco? Para ciência sobre isso, Jim se juntou a membros do Centro de Pesquisas Ambientais Smithsonian. Baía de São Francisco, Estados Unidos. Eles coletam placas que estiveram embaixo d'água por até 2 anos. Hoje, os pesquisadores darão sua primeira olhada no que ficou preso. Muito bem, vamos ver. Todo tipo de coisa. Essas são provavelmente espécies japonesas. E no meio delas tem um pouco de alicôndria, uma esponja da Nova Inglaterra, onde elas costumam agir diferente. Temos ciona aqui. Este é um ouriço marinho do Oceano Atlântico. Por incrível que pareça, Carlton encontra apenas uma espécie nativa. Um exemplo de espécie nativa. Esta é a nativa Ostra austria, uma espécie incrivelmente abundante no século XIX. Esta é uma das mais comuns. 99% da vida marinha de peso, na maior parte da Baía de São Francisco, agora vem de outro lugar. Nunca se viu na história da vida na Terra uma mistura global tão rápida. Se os nativos são apenas 1% da minoria vivendo nas margens, o que irá acontecer a seguir? Alguns pesquisadores, incluindo Carlton, veem a possibilidade de um resultado negro. A extinção em uma escala épica. A oportunidade das espécies se moverem era limitada na maior parte da história da vida na Terra. Grandes animais, às vezes, transportavam animais menores e sementes. Mas só até onde eles conseguiam nadar, voar ou caminhar. E de tempos em tempos, uma espécie de sorte sobrevivia a uma odisseia no oceano. Mas essa movimentação era lenta e rara, até o homem surgir. Agora, com o crescente tráfego de navios e aviões, quase tudo vai acabar tendo uma chance de ir para algum outro lugar. Completamente interconectada, a Terra será como um planeta com um único... Muitos pesquisadores acreditam que um único pedaço de terra conectado é capaz de sustentar muito menos espécies do que a mesma área em ilhas e continentes isolados. Espécies sem fronteiras significa muito menos espécies. Motivo pelo qual alguns preveem que até 2/3 dos mamíferos terrestres poderão ser extintos. Em todo o mundo, espécies invasivas já são a segunda maior causa de extinção por trás da destruição de habitats.
agora temos uma visão muito diferente do mundo. Em parte, seja o que for que aconteceu, não irá causar nenhum mal extra. Mas devemos reconhecer que nossa habilidade de prever o que acontecerá quando inserimos uma espécie em um ecossistema permanece extremamente falha. Desde que pisamos no planeta, temos carregado plantas e animais conosco, para companhia, alimento, decoração. E é claro que também temos responsabilidade na invasão de passageiros clandestinos. À medida em que ganhamos tecnologia para nos movermos cada vez mais depressa, fomos incapazes de imaginar os perigos à frente. Se pensamos sobre nossa carga viva, foi sempre com uma crença infantil de que isso apenas iria melhorar nossa vida em novas terras. Agora que sabemos do poder destrutivo das espécies introduzidas, será que o grande problema continuará aumentando? O que vale a pena? Ser mais cautelosos em nossas ações individuais como viajantes e consumidores? Ou ser mais cautelosos como sociedade, observando os veículos e embarcações que nos mantêm mais próximos? O que custaria não fazer isso? No próximo episódio. Está aumentando e vai continuar a aumentar. Será que os organismos conseguirão se desenvolver depressa o suficiente para acompanhar as mudanças climáticas? Se esse tipo de coisa continuar acontecendo com o clima, o futuro não parece muito brilhante. À medida que a temperatura do planeta aumenta, o que o futuro poderá nos reservar? Disse a nós para descobrir as respostas no próximo episódio de Mistérios da Terra. Versão brasileira Centauro. National